Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Direto da Central Vanguarda de Notícias. Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 12 de julho. Veja agora os destaques de hoje do Jornal Vanguarda. Teve fila para vacina. Moradores esperam por horas em postos de saúde de São José dos Campos para tomar a vacina contra a Covid-19. A cidade está sem receber novas doses desde a semana passada. Crise na indústria. Falta de peças para a produção atinge montadoras da região e impede recuperação do setor automobilístico durante a pandemia. Casas clandestinas. Prefeitura de Caraguatatuba inicia demolição de imóveis construídos em áreas ocupadas da cidade. Tudo isso agora no Jornal Vanguarda. A gente começa o Jornal Vanguarda falando hoje sobre o ritmo da vacinação na região do Vale do Paraíba. Até o momento, a gente vê aqui no telão que mais de 1.186.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso representa quase 46% da população. Já com a imunização completa, esse número ainda é bem menor, quase 377.000 pessoas, ou seja, 14% de todos os moradores do Vale, Serra e Litoral Norte. E São José dos Campos chegou à marca de 50% de moradores imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid, só que a cidade segue sem vacinar um novo público. Hoje, apenas 3 postos aplicaram a primeira dose. E o resultado? Filas e muitas pessoas voltando para casa sem a vacina. À tarde, um funcionário da prefeitura avisou que as doses da vacina contra a Covid-19 não seriam suficientes para atender todos os moradores que estavam na fila da UBS do Parque Industrial. Foi frustrante para quem pegou a fila e teve que ir embora sem se imunizar. Teve bastante gente que foi embora, acho que foi embora umas 200 pessoas. Quem conseguiu tomar a vacina hoje na UBS do Parque precisou esperar bastante. Essa moradora conta que chegou aqui às 9 da manhã e só se vacinou às 3 da tarde. Eu fiquei 6 horas. 6 horas, conseguiu tomar agora. Consegui tomar agora. Minha mãe me deixou para ir trabalhar e agora ela vai me buscar saindo do serviço. A cidade está aplicando a primeira dose em pessoas com 37 anos ou mais, mas teve gente que passou dos 40 e ainda não conseguiu se imunizar. Como eu trabalho em outro estado, no Minas Gerais, e eu não tive tempo para estar aqui, só final de semana, e como eu aproveitei também estar tirando férias, eu já faço ela nas minhas férias, no caso. Aí eu vim no posto agora da SUS aqui e não tinha vacina. Perguntei pro rapaz que trabalha e falou que não tem previsão para amanhã também. Desde a última quinta-feira, São José dos Campos não reduz a faixa etária de vacinação contra a Covid-19. O motivo é que a cidade não recebeu novas remessas da vacina para poder ampliar o público que deve ser imunizado. Nós realmente estávamos querendo fazer hoje 36 anos, que o calendário do governo promete isso para quinta-feira. E a gente teria total condição se as doses estivessem em São José. Então, realmente atrapalha, porque a nossa potencialidade de vacinação é cerca de 14 mil dia. E isso avançaria com certeza bastante para a população. No dia 24 de junho, a média de vacinação no Vale, Serra e Litoral Norte estava acima de 20 mil doses aplicadas. Mas, desde então, esse índice vem caindo diariamente. Hoje, a média está abaixo de 10 mil doses diárias. Esta médica infectologista explica que a oscilação na aplicação das doses, ou seja, esse mesmo ritmo, né, de vacinação, porque a gente tem mais gente na faixa etária adulta, por exemplo, e menos idosos. Muitas das vezes, né, essa fila, né, de demora no grupo é porque tem mais pessoas, tem um contingente maior de pessoas. Ela reforça também a necessidade de manter os cuidados, já que a vacina não impede o contágio pelo coronavírus. Distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscaras, a limpeza frequente de mãos, etc. A vacinação, ela não é a única, e não pode ser considerada também a única forma de combater
combater a pandemia e a infecção por Covid. Existem inúmeros atos, inúmeros cuidados que a gente tem que ter de forma conjunta e efetiva para que a gente possa, né, vencer aí essa pandemia. Nós entramos em contato com o governo do estado, que informou que vai enviar mais 118 mil doses para o Vale do Paraíba essa semana, sendo 34 mil só para São José dos Campos. Na nota, o governo reforça que as doses estão sendo enviadas de acordo com o cronograma de vacinação estadual. E amanhã, São José dos Campos segue vacinando as pessoas com 37 anos ou mais nas UBSs da Vila Tatetuba, Santana e Parque Industrial. Ainda falando de vacinação, agora a gente vai para Taubaté conversar ao vivo com o repórter Tiago Bezerra, que já está por aqui, vai contar para a gente como é que está a campanha de vacinação na cidade. Boa noite, Tiago. Quem vai poder receber as doses por aí amanhã? Amanhã não tem gente de públicos novos recebendo as doses, mas tem repescagem para algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de tomar a vacina e ainda não foram até os pontos de vacinação, viu, Dani? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal Vanguarda. Então aqui ao meu lado está a Gisele, da Secretaria de Saúde, vai tirar as nossas dúvidas. Gisele, quem são essas pessoas de grupo que já poderiam ter sido imunizadas, ainda não tomaram a vacina, que vão ter essa segunda chance amanhã aqui em Taubaté? Boa noite. Boa noite. Amanhã a gente continua com o público de 37 a 39 anos, que nós iniciamos a vacinação na semana passada. Então daremos continuidade amanhã e também nas gestantes e puérperas com e sem comorbidades. E como é que faz para saber os pontos de vacinação? Porque agora a gente tinha alguns a mais na semana passada, agora reduziu um pouquinho, né? Isso, a gente está com um número de doses menor, né, para esse público, porque a gente já fez grande parte dele. A gente tinha aí um pouco mais de 12 mil doses para essa faixa etária, fizemos mais de 10 mil doses, então restam aí algumas doses para poder atingir o 100% desse público. Então nós teremos 12 unidades básicas de saúde mais o drive-thru da Avenida do Povo. O drive-thru continua então também? Drive-thru continua. E o horário também o mesmo de sempre? O horário mesmo, das 8 da manhã às 3:30 da tarde. Importante lembrar que precisa levar a documentação. Então o documento com foto, RG, o CNH, o CPF e o comprovante de residência de Taubaté. Por enquanto então a gente tem esse grupo, os 37 a 39, mais gestantes e puérperas, que são as mulheres que tiveram filho recentemente, mas tem alguma previsão de ampliação de novos grupos aqui em Taubaté? Nós vamos ampliar os grupos assim que recebermos mais doses. Então a gente está aguardando o governo do estado enviar mais imunizante aqui para o município, para a gente dar continuidade aí nesse escalonamento de idades. Previsão de chegada de doses também depende unicamente do governo do estado, não necessariamente da prefeitura. Exatamente, não temos previsão ainda no momento. Então tá certo. Obrigado pelas informações, viu, Gisele? Dani, com você no estúdio. Obrigada, Tiago, pelas informações. E a gente continua falando de vacinação aqui no Jornal Vanguarda. Agora vamos saber como é que ficam os públicos que serão imunizados nessa terça-feira em algumas cidades aqui da região. E a gente começa falando de Guaratinguetá, que inicia amanhã a aplicação das doses nos moradores com 34 anos. São 3 locais de vacinação, das 8:30 da manhã até as 4 horas da tarde. Agora, Caçapava, que imuniza nessa terça-feira as pessoas com mais de 37 anos, né? 37 anos ou mais. As doses vão ser aplicadas em 7 unidades de saúde entre as 8:30 da manhã e as 3:30 da tarde. E em Jacareí também tem vacinação amanhã. As doses vão ser aplicadas as segundas doses somente para as grávidas, as mulheres que tiveram filhos com menos de 45 dias e também as pessoas com deficiência. A vacinação nas UBSs vai do meio-dia até as 4 horas da tarde. E no Educa Mais, o horário é diferente, do meio-dia até às 6 horas da tarde. Mudando um pouquinho de assunto, porque no primeiro fim de semana do relaxamento das Rosa. Oi, André, qual o balanço dessa operação do fim de semana? Boa noite.
Oi, Dani, boa noite para você. Essa festa clandestina foi flagrada no bairro Águas de Canindu, zona norte de São José dos Campos. Tinham mais de 300 pessoas lá, todas sem máscara. Estou aqui com o secretário de Proteção ao Cidadão. Secretário, vocês chegaram a essa festa depois de denúncias ou foi um período de investigação? Como é que foi? Boa noite, André. Boa noite a todos. Foi através de denúncia da população que a gente chegou a este local. Assim que os guardas civis municipais e os nossos agentes de fiscalização e posturas municipais receberam essa denúncia, já foram até o local e constataram esse evento clandestino acontecendo numa chácara na região norte. Os organizadores foram multados, os donos da chácara também, e as pessoas que estavam ali, quais foram as orientações passadas para elas? As pessoas que estavam no local foram orientadas a deixarem o local. O proprietário, assim como o organizador do evento, foram autuados. O organizador em um pouco mais de R$11 mil e o proprietário da chácara em R$7.250. Agora, fora essas apreensões, esse flagrante, no caso, vocês tiveram também outras situações de flagrante de desrespeito às novas regras do Plano São Paulo, né? Na verdade, desde o início da pandemia, nós temos intensificado essas ações para o cumprimento do Plano São Paulo determinados pelo governo do estado. São ações integradas que existem na cidade, com a nossa Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que inclusive neste último final de semana esteve presente para cumprir aquelas orientações de estabelecimentos comerciais que descumprem as interdições da Prefeitura. Então a Polícia Civil também tem nos ajudado nisso, assim como a Polícia Militar. Vocês tiveram alguma situação de estabelecimento funcionando fora do horário permitido, que agora é até 11 horas? Até 11 horas da noite? Sim, tivemos alguns estabelecimentos, a grande maioria de empreendedores seguem à risca aquilo que está determinado pelo governo do estado de São Paulo, mas uma pequena parcela ainda insiste em descumprir o horário de funcionamento. Tivemos 6 estabelecimentos interditados na região sul e na região norte por descumprir o horário estabelecido no Plano de São Paulo, que hoje é até às 23 horas o horário de funcionamento. E as pessoas também, por exemplo, estavam muito próximas ali, teve registro de aglomeração também nesses lugares? Sim, a nossa percepção e o nosso mapeamento é que existem os estabelecimentos comerciais como a adega e alguns bares, que são normalmente aqueles estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica, que são os estabelecimentos que a maioria deles descumprem as regras de distanciamento e horário de funcionamento. Em alguns casos, em algumas regiões, são esses estabelecimentos que acabam iniciando as aglomerações em vias públicas aqui na cidade. As denúncias podem ser feitas por quais canais? As denúncias podem ser realizadas através do 53 da Guarda Civil Municipal, do 190 da Polícia Militar. Esses canais funcionam 24 horas por dia e as ligações são gratuitas. E a gente até reforça para que as pessoas continuem denunciando para que a gente faça o melhor trabalho para a cidade. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua entrevista. Lembrando que a pandemia não acabou, então é necessário seguir todas essas orientações aí. Lembrando que o Plano São Paulo permite os estabelecimentos a funcionarem até às 11 horas da noite e depois vale ainda aquele toque de recolher das 11 da noite até às 5 horas da manhã. Dani, com você. É isso mesmo, André, obrigada pelas informações e a população tem que continuar colaborando, né? Agora a gente atualiza os números da Covid-19 aqui na nossa região, até para lembrar que a pandemia ainda não acabou. Até o momento, o Vale do Paraíba registrou 287.353 casos confirmados de Covid-19 e 6.251 pessoas morreram com a doença. A média móvel é de 21,7%, queda de 10% em relação à média que foi registrada 2 semanas atrás, o que demonstra uma estabilidade, mas não um momento aí de descuidar. E a gente tem falado muito da vacinação contra a Covid-19, mas também reforçamos que é importante lembrar da vacina contra a gripe. Em São José dos Campos, agora a dose está liberada para quem quiser se imunizar. Hoje o Ricardo e o Leonardo compartilharam um momento importante para a família. Pai e filho tomaram juntos a vacina contra a gripe e o Leonardo nem reclamou da agulha. Só uma picadinha, eu acho que não dói tanto, eu já acostumei já. É que o pai dele ensinou direitinho a importância de proteger a família contra qualquer doença. Muito importante, eu acho que as pessoas têm que tomar consciência de que é uma coisa muito séria. Eles receberam a vacina na Casa do Idoso da Zona Sul de São José dos Campos, que ficou movimentada hoje pela manhã. Isso porque a cidade começou nesta segunda
segunda-feira a imunizar contra a gripe todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. Eu acho que o que prejudicou muito essa campanha foi que as pessoas ficam muito preocupadas em fazer Covid e se esquecem da vacinação de influenza, a vacinação da gripe. As doses estão disponíveis nas 4 casas do idoso da cidade e também em um colégio na região central, que atenderá com horário estendido. A casa do idoso atende das 8 às 17 e o colégio Tablô tem um horário diferencial. Nós trabalhamos com eles das 8 até as 21 horas. O seu Antônio e a esposa já podiam ter se vacinado contra a gripe no início da campanha, mas como tomaram a vacina contra a Covid há pouco tempo, precisaram esperar. Então ele tem que ser prevenido. Em Taubaté, a vacina da gripe é aplicada em 7 unidades de saúde, entre elas os PAMOS Belém, Três Marias e Quiririm, e também a UBS Mais Independência. E em Jacareí, a distribuição de doses contra a gripe vai ser retomada amanhã em todos os postos de saúde. E a Prefeitura de Caraguatatuba está lançando uma ofensiva contra loteamentos irregulares na cidade. Um trator da prefeitura chegou hoje de manhã para derrubar a obra de uma casa no Jardim Tarumã. E essa foi uma situação que causou revolta nos moradores. Nós estávamos começando a construir, realizar um sonho, né? Aí eu vi a prefeitura, infelizmente, disseram para mim que vieram 3 vezes atrás de mim, porém sem sucesso. Eu acho que quando a pessoa vem atrás de você, ela notifica algum vizinho, alguma coisa para poder entrar em contato com a pessoa, né? Mas simplesmente eu chego hoje aqui e derrubaram tudo. Por mais que você seja aposentado, você não tem de onde você tirar para você pagar o aluguel agora. No momento você não tem de onde você tirar. São todos cidadãos do bem, que eu sei que são cidadãos do bem, né? O pessoal quer moradia, o pessoal não quer. Que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo. Mais de 100 famílias vivem no local. Muitas famílias que estão desempregados, muitos pais de família que estão desempregados, não tem onde morar. O que o povo da comunidade quer não é briga com ninguém. O povo da comunidade quer moradia. Algumas pessoas que moram aqui já foram notificadas pela prefeitura no começo desse mês e tem um prazo de 10 dias para recorrerem ou então para desocuparem o local por conta própria. Na notificação entregue para 11 famílias, o prazo dado pela prefeitura vai até o dia 15 de julho. Quem desrespeitar essa data poderá pagar uma multa de mais de R$2.000. A gente se compadece com todas as famílias que estão lá assim, a gente é mais naquela situação caótica que a gente viu no meio de barro, no meio de água de esgoto. Realmente tem que ser feito um trabalho social sim, a prefeitura se preocupa muito com isso. De acordo com o secretário de Urbanismo, o município já fez um cadastro social dos moradores mais antigos do bairro e agora a gestão começou um trabalho para que o número de moradores em áreas como essa não aumente. Todos os patrimônio imobiliário da cidade a gente vai começar a intensificar cada vez mais essa fiscalização sim. É sempre bom frisar, antes de comprar um terreno, a pessoa procurar a prefeitura para ver se esse terreno não tem algum problema, se não é uma área pública, se não é uma área que está embargada. É muito importante isso aí. A gente volta a frisar, a Secretaria de Urbanismo está à disposição para qualquer pessoa que vier aqui tirar essas dúvidas. Quem vive aqui tem medo de ser despejado com a família e não ter para onde ir. Infelizmente, eu vou ter que pagar aluguel. Mas tem gente aqui que não tem condições nenhuma de pagar aluguel. É um terreno público, uma área desocupada, uma área congelada. Isso que eu fiquei sabendo. Por isso eu não tinha onde morar. Foi onde eu invadi e construí e estou morando lá. Eu não tenho para onde ir. A CDHU, que é dona do terreno, informou que não há reintegração de posse prevista para a área. De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, hoje a cidade tem cerca de 4.000 famílias inscritas em programas habitacionais. E no próximo bloco, a crise na indústria de automóveis, falta de peças, faz montadoras encontrarem dificuldades para se recuperarem dos prejuízos causados pela pandemia. A gente volta já. Quando a gente cuida, os resultados são melhores. Policlin Saúde, cuidando de você e de quem você ama. A vida é feita de escolhas. E escolhas. E são elas que definem quem você é. Faça as melhores. Faça o vestibular da AMB Morumbi. Inscreva-se. O que faz você se sentir único? Para mim, é acordar todos os dias e celebrar o que vem pela frente.
Seja um dia cheio de desafios, ou mesmo que seja não fazer nada. Mas com um detalhe que faz toda a diferença: saber que eu não estou sozinha. Acesse del.com.br ou ligue e descubra o XPS ideal para você ou para sua empresa. Salve-se quem puder. Última semana. Eu não quero ninguém seguindo. Dominique sequestra a Alexia e precisa fazer uma escolha para se livrar da polícia. Não, meu sobrinho não. Eu sei que você adora ele. Você vai ter que escolher. É a vida do Renzo ou todo mundo na cadeia o resto da vida. E Luna enfrenta Hugo. Olha aqui, eu só não vou atirar em você, garota, porque eu não quero sujar o escritório da Helena com o seu sangue. Daqui a pouco, salve-se quem puder. As internações de pessoas de mais de 60 anos tiveram uma queda no estado. Os números confirmam que a imunização completa com primeira e segunda doses diminui muito as chances de formas graves da Covid-19. O efeito vacina já começou e foi sentido primeiro entre os mais velhos, acima de 60 anos. É o que revela um olhar detalhado para os números de internações no mês de maio, logo depois da segunda onda da pandemia. O gráfico mostra que as hospitalizações, tanto na faixa etária de 40 a 59 anos, quanto na de 60 a 79, seguiram. As internações caíram entre os mais velhos e continuaram subindo entre os mais novos. A tendência também continuou de alta no grupo que vai de 20 a 39 anos, mas entre os que têm mais de 80, as hospitalizações permaneceram num patamar baixo. O pesquisador da Fiocruz diz que os melhores índices aparecem nos grupos que já estão completamente imunizados. Felizmente, está cumprindo o seu papel de reduzir internações e óbitos na população mais idosa, que é quem está com uma boa cobertura já de segunda dose. Isso a gente tem que lembrar e enfatizar com a população, que voltar para a segunda dose é fundamental para que ela realmente tenha esse efeito que está se mostrando na população de idade mais avançada. Os resultados da vacinação não são imediatos, levam algum tempo para aparecer. E conforme a campanha for avançando, o perfil das pessoas internadas deve continuar mudando. O mais importante é que a queda no número de internações entre os mais velhos mostra que a vacina tem cumprido o papel de proteger contra as formas mais graves da doença, que sobrecarregam os hospitais e podem levar à morte. A dona Maria Heloísa tem 77 anos. Ela e o marido, de 85, pegaram Covid depois de vacinados, mas não precisaram de hospital. Tomamos a vacina, aí nós tivemos contato com uma amiga que estava doente e aí ficamos doentes. Não foi muito susto, porque nós não sentimos nada. Nós só soubemos que estavam com Covid porque o Walter começou a espirrar muito, então nós resolvemos testar. E felizmente nós não tivemos nada, os pulmões não foram afetados e estamos aqui. Foi fundamental estar vacinada. Estamos aqui. Foi fundamental estar vacinada. Hoje, a ocupação de leitos de UTI no estado está em 66%. E na região do Vale do Paraíba, essa taxa é de 63,7%. Agora a gente fala sobre o tempo, que continua seco aqui na região. Veja agora como ficam as temperaturas nesta terça-feira. O tempo permanece seco nesta terça-feira e as temperaturas máximas sobem um pouco na região. No litoral norte, mínima de 15 graus em Caraguá e Ubatuba e máxima de 26 em São Sebastião e Ilhabela. Em Taubaté e Pindamonhangaba, as temperaturas ficam entre 11 e 26 graus. Em Aparecida e Guaratinguetá, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Na Serra da Mantiqueira, poucas nuvens e possibilidade de geada em Campos do Jordão, mínima de 5 e máxima de 19 graus.
Em Jacareí, Caçapava e São José, termômetros variam entre 11 e 24 graus. E em Piracaia, Joanópolis e Bragança, mínima de 12 e máxima de 27 graus nesta terça-feira. Cerca de 2.000 trabalhadores da Volks de Taubaté entraram em férias coletivas hoje. Segundo a montadora, a paralisação é necessária porque está faltando peças para manter a produção. E essa falta de insumos tem refletido em toda a cadeia automotiva na região. É a terceira vez no ano em que os trabalhadores da Volkswagen em Taubaté entram em férias coletivas. A segunda em que o motivo apontado pela montadora é a falta de peças, como semicondutores e módulos de airbag. A pausa que começou hoje deve durar 20 dias, mas existe a possibilidade de ser prorrogada por mais 10. Isso interfere diretamente na... O grande problema é a falta de semicondutores, né? Então essa falta de semicondutores, falta de um setor industrial potente aqui no país também, que nós poderíamos ter uma fábrica dessa. Infelizmente o governo acabou com a política de semicondutores que existia no país e agora nós estamos sofrendo os reflexos dessa situação também. No caso aqui da Volkswagen no Brasil, nós temos aí estabilidade de emprego para todos os trabalhadores até 2025, fruto do acordo que nós fizemos no início do ano passado. A parada na produção da Volks e a falta de insumos no mercado como um todo refletem em toda a cadeia automotiva, como no trabalho de empresas terceirizadas, por exemplo. Em Taubaté são pelo menos 10. Uma delas, a Gestamp, que produz peças de metal, colocou hoje mais de 400 pessoas em layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. A paralisação na empresa deve durar 3 semanas. Nós não temos um mesmo acordo igual da Volks com essas empresas. A princípio, algumas dessas empresas têm usado as férias coletivas, outras têm usado o layoff, aquele do programa do governo, né? Mas nós estamos atentos, antenados, olhando a toda essa cadeia para proteger o emprego de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Concessionárias autorizadas também sofrem impactos. Uma delas fica em Pindamonhangaba, onde o Gerson é diretor. Nós percebemos que a economia está aquecida, existe demanda. Nós temos procura pelo carro 0 quilômetro, tanto pelas pessoas físicas, bem como pelas jurídicas. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo atender no tempo, no time que o nosso consumidor, que o nosso cliente espera. Aqui no nosso concessionário, em torno de umas 50 pessoas estão na fila esperando o seu automóvel. O Gerson acredita que as dificuldades vieram por causa da pandemia. A esperança dele é que as coisas fiquem mais fáceis depois que boa parte da população estiver vacinada e assim a economia comece a dar sinais de melhora. A minha esperança nesse momento é que realmente o ritmo da vacinação da população ela vem crescendo significativamente, os indicadores que a gente acompanha vem se arrefecendo e que tudo isso possa trazer para aqueles que planejam a produção do automóvel ou para aqueles que fornecem componentes para o automóvel uma regularização o mais breve possível, porque realmente a situação é preocupante e chega a ser realmente insustentável. Por nota, a Volks disse que tem trabalhado com parcerias com fornecedores para minimizar os efeitos da falta dos insumos, mas que o cenário atual não demonstra sinais de soluções definitivas. A Gestamp reforçou que a falta dos semicondutores tem impactado diretamente na produção da empresa. São José dos Campos, essa falta de insumos também tem refletido na cadeia automotiva. Começou a valer hoje a suspensão de contratos de trabalho de funcionários da GM. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a suspensão vai até o dia 25 de agosto, com possibilidade de prorrogação do prazo. A medida atinge 216 trabalhadores. Nós procuramos a GM, só que ainda não tivemos retorno. O Jornal Vanguarda fica por aqui. Outras notícias da nossa